Ai, Vitor, vou jogar essa carta. Tá bom, então. Ai, vamos jogar aqui, né? Ah, é azul, não é isso? Sim. Pra mim, mas pra você. Bloqueio. Mais dois. Mais 30, mais 4. Bota pra mim, ganhei. Uno, bati. Não acredito que ele fez isso, galera. Se vocês acham que o Vitor roubou, comentem aqui. Mas se você acha que ele não roubou, faz o que, Vitor? Se inscreve no canal. E deixa seu like. Beijo!